Nós vamos até Brasília neste momento, onde o presidente Lula faz um discurso. Vamos ouvir. Vocês vão perceber que todas as previsões eram negativas. Todas. Não tem uma previsão positiva no começo do ano. Era como se tivessem pessoas pensando de que o Brasil não pode dar certo, não deve dar certo. Então, nós temos que fazer com que a sociedade acredite que o ano vai ser ruim antes do ano começar. Eu aproveito esse momento, que eu estou com um discursinho muito curto aqui, para dizer para vocês que eu nasci criado por uma mãe que não me permitia não acreditar. Eu nasci acreditando que não tinha nada que você não pudesse mudar. Era só você ter vontade, disposição e muitas vezes tirar a palavra não, ou é difícil, ou é impossível do seu vocabulário. E sempre colocar a palavra que você vai buscar fazer acontecer. E nós estamos terminando um ano que poucos presidentes da República, desde a proclamação da República, tiveram o prazer de terminar um ano. Nós terminamos um ano com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós terminamos o ano com o menor desemprego da história do Brasil. Nós estamos terminando o ano com o maior crescimento da massa salarial da história do Brasil. E nós estamos terminando o ano com a maior quantidade de política de inclusão social que tem esse país. A começar pelo imposto de renda, que muita gente achava que era impossível e foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Quando nós decidimos fazer o Gás do Povo, parecia impossível. Desde 2010 eu queria fazer um programa de distribuir gás de graça. A companheira Graça era diretora da política de gás da Petrobras e nós fizemos vários estudos para saber como é que a gente poderia fazer como que o gás de cozinha fosse entregue para as pessoas como se fosse uma coisa da cesta básica. Porque não era possível uma pessoa que ganhasse o salário mínimo gastar 10 ou 15% do seu salário para comprar um botijão de gás, que hoje sai da Petrobras a R$ 37 e chega na casa das pessoas a R$ 140, a R$ 130. Ou seja, nós então decidimos fazer um programa chamado Gás do Povo, que mais de 15 milhões de famílias vão receber o gás de graça. Não é um vale-gás, é o gás de graça. As pessoas mais pobres, aquelas que ganham menos, vão receber, sabe, quem tem 3 filhos, até 4 botijão de gás por mês, por ano. Ou seja, e nós vamos atender, vai ultrapassar 15 milhões de famílias. Isso significa mais de 60 milhões de pessoas. Da mesma forma que nós fizemos o programa Luz do Povo. Nós já tínhamos o Luz para Todos, que eu criei no meu primeiro mandato, que era fazer com que 17 milhões de famílias brasileiras que viviam nas trevas, porque não tinha luz, e viviam na base do candeeiro, nós levamos energia elétrica para mais de 17 milhões de brasileiros, levando luz para todos. As pessoas não têm noção do que significa uma pessoa pobre do interior desse país, que vive sentado, a molecada fazendo a lição com a vela acesa, fumaçando na cara deles, ou a lamparina soltando o gosto de querosene na cara deles, a sensação quando a gente colocava um bico de luz e a gente pegava a mãe para apertar a tomada e ligar a luz. Era como se tivesse saído do século XV para o século XXI. Vocês não têm noção da alegria. A alegria de uma pessoa que nunca tinha tomado um banho de chuveiro. De uma pessoa que nunca tinha conseguido lavar um prato dentro de casa. De uma pessoa que nunca podia ter dado um banho no filho com um chuveirinho. Tudo isso nós fazemos porque o papel do governo é cuidar das pessoas. E nesse cuidado, como todas as mães,
a gente tem que cuidar daquelas pessoas que precisam mais. Sempre tem alguém que precisa de um carinho a mais, de um chamego a mais, de um pedaço de carne a mais, de uma colher de comida a mais. E é dessas pessoas que nós temos que dar a mão em primeiro lugar, para tentar criar uma sociedade equânime, em que todos tenham as coisas que são elementares para todos nós. E isso a gente só pôde fazer porque o Congresso, que era totalmente adverso, vocês se lembram, quando eu tomei posse, de 513 deputados, meu partido só tinha 70. De 81 senadores, o meu partido só tinha 9. Então, pensando aritmeticamente, a gente não ia conseguir aprovar nada na vida. E posso dizer para vocês que eu não sei se tem na história do Brasil um governo que aprovou a quantidade de coisa que nós aprovamos nesses 3 anos, que vai terminar dia 31 de dezembro. Então, o ano termina bem. O preço do alimento está caindo, as pessoas estão voltando a acesso às coisas que ficaram mais caras. Mesmo a taxação que os Estados Unidos fez contra o Brasil, ela terminou sendo irrelevante. Quando muita gente imaginava que eu e o Trump iríamos entrar em guerra, nós terminamos virando amigos. Olha, porque há uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que acreditar sempre, desacreditar jamais. Sabe? Lutar todo santo dia, não desistir nunca. E eu estou falando isso para reconhecer aqui, Liviane, uma coisa que vale para você. A coisa que mais me irrita no esporte é quando um jogador fica parado dentro da área, o outro se mata para tomar a bola do adversário, dribla 4 ou 5 e passa a bola para aquele que está parado, ele marca o gol. Ao invés dele correr para agradecer quem marcou o gol, ele corre para a galera e fica lá, tá, soltando beijinho, beijando a camisa, e se esquece de lá agradecer o cara que passou a bola para ela. Na política é assim. A gente nunca agradece quem ajudou a gente. A gente sempre acha que a gente é o melhor. Eu estou falando isso porque esse decreto surgiu por conta de uma conversa minha com a Liviane. Ela apareceu no meu gabinete, sempre dizendo que eu demoro para receber ela, com um papelzinho na mão, falou: presidente, transforma a música gospel, sabe, um patrimônio nacional. E eu, então, liguei para a companheira Margarete, falei: Margarete, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E hoje, antes de terminar, Luciano, a tua reivindicação está sendo atendida, porque é fazer justiça ao povo evangélico e à música gospel. Então, apenas um reconhecimento. Isso não teria sido feito se você não tivesse aparecido na minha sala com essa cara de menina reclamona, dizendo que... Porque é muitas vezes assim que acontecem as coisas no país. Ou seja, muitas vezes uma conversa com uma pessoa faz surgir uma lei. Às vezes uma conversa, até uma conversa que não estava sendo esperada. E se dependesse de mim, possivelmente não saísse esse decreto. Se não tivesse alguém que falasse: ô presidente, se manca aí, cara, vamos fazer um decreto. Eu já fiz tanto, por que não podia fazer essa? Porque faltava alguém se lembrar, com tantos amigos que eu tenho evangélicos, alguém lembrar, e você lembrou, foi um dia que você lembrou. Você tinha entrado outras vezes na minha sala e não tinha lembrado. Mas teve um dia que você veio com a missão de lembrar. E lembrou. Então, eu queria dizer para vocês que a assinatura desse decreto, que reconhece a cultura gospel como manifestação da cultura nacional, representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico do Brasil. É um ato simples, mas com força simbólica muito profunda. Com esse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo.
abre portas para a valorização, promoção e proteção, não só da música, mas de todas as manifestações da cultura gospel no âmbito das nossas políticas públicas. Não só das manifestações, mas também dos artistas, agentes culturais e espaços comunitários envolvidos na cena cultural gospel. É, portanto, uma celebração da cultura brasileira em toda a sua diversidade artística, humana e espiritual. Sabemos que a cultura gospel tem crescido e conquistado mais e mais corações e mentes em todo o país. A música, especialmente, atravessa gerações, regiões e classes sociais. Ecoa nos templos, nas casas, nas praças, nas rádios, nas redes, levando mensagem de esperança, consolo, justiça e amor ao próximo. É uma música que nasce da fé, mas que dialoga com a sociedade inteira, porque fala daquilo que é universal, a dignidade humana, a superação da dor, a confiança no amanhã. Até então, a cultura gospel não tinha o reconhecimento formal no âmbito da política cultural. Isso dificultava a sua inclusão no planejamento das ações e na preservação de suas manifestações. Hoje, nós estamos inaugurando esse momento. Queridos companheiros e companheiras, esse decreto se soma a outros gestos que reafirmam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade religiosa, com o diálogo e com o respeito. Foi com esse espírito que sancionei a lei da criação do Dia Nacional da Música Gospel em 2024. Foi com esse mesmo espírito que em 2009 criei o Dia Nacional da Marcha para Jesus, como manifestação legítima da fé e da cultura popular. Com a mesma alegria, assinei em 2003 a Lei da Liberdade Religiosa. E é com esse espírito que seguimos defendendo de forma firme e serena a liberdade religiosa como valor essencial da nossa democracia. A Constituição garante que o Estado é laico, mas isso não significa um Estado indiferente à fé do seu povo. Significa um Estado que respeita todas as crenças, que não discrimina, que não hierarquiza e que entende a espiritualidade como parte da experiência humana e da formação cultural do nosso Brasil. Que esse ato de reconhecimento fortaleça os artistas, os músicos, os corais, os compositores, os fiéis e todos aqueles que, com talento e fé, ajudam a construir pontes de diálogo, paz e compreensão no nosso país. Que possamos seguir cantando, cada um à sua maneira, mas sempre com respeito, amor, compromisso, com um Brasil mais justo, mais humano e mais fraterno, e um país menos algoritmizado. Uma das lutas que eu pretendo fazer nesse momento histórico da minha vida, com 80 anos, é tentar reeducar o ser humano a não perder o que ele tem de essencial, que é o humanismo. Nós não temos o direito de sermos dominados pelos algoritmos. Da mesma forma, nós temos que assumir a responsabilidade, e aí são os homens, Hugo, os homens. Não temos que assumir a responsabilidade de que a luta contra a violência contra a mulher, de que a luta contra o feminicídio não é uma luta do homem, da mulher, ou melhor, não é uma luta da mulher. Tem que ser uma luta do homem, porque ele que é violento, é ele que agride, é ele que violenta. Ou seja, você não vê um filme
em que a mulher é violenta contra o homem. É sempre um filme do homem sendo violento contra a mulher. E nós precisamos pensar que isso tem que ser discutido nas nossas igrejas. Em todas as igrejas, o pastor tem a obrigação de falar isso, o padre tem a obrigação de falar isso, o bispo tem a obrigação de falar isso, no terreiro as pessoas têm a obrigação de falar isso. Porque é uma questão cultural e educacional. Nós precisamos mudar o currículo, Ava, da nossa escola. A molecada não tem que aprender só que Cabral descobriu o Brasil. Eles têm que aprender a se reeducar, para saber que nenhum menino é superior a uma menina. Isso também parte pela educação dentro da nossa casa, em que muitas vezes o menino pode tudo, as meninas não podem nada. O menino é machão e a menina tem que ser frágil. É um problema educacional que está na nossa formação há milênios. E por isso eu também assumi a responsabilidade de fazer parte de um movimento, com todos os poderes, com a Câmara, com o Senado, com a Corte Superior desse país, com a Justiça, com as igrejas, com o sindicato. Um sindicalista vai na porta de fábrica reivindicar aumento de salário, custa ele pedir para os maridos lá, por favor, respeita a sua mulher, não violenta a sua mulher, não agrida a sua mulher. Custa falar isso na porta de fábrica? Tá, então, é tão o fácil presidente falar Lula isso. assina um decreto que reconhece a cultura gospel